Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar agora prosseguimento à nossa aula aqui de brushes, né? Como eu tinha falado na aula passada. A gente vai fazer agora alguns exercícios com a aplicação, né, desses brushes que a gente vai criar alguns outros aqui. E vocês vão ver como que a gente consegue utilizar esses brushes em manipulações aí de imagem para criar efeitos, né, que vocês possam estar utilizando aí nas peças de vocês. Tá? As possibilidades que esse recurso de criar um brush e trabalhar com esses brushes que a gente personaliza, né? O que esses recursos possibilitam a gente de fazer. Né? Vocês estão vendo aqui na tela é o primeiro exercício, né? O primeiro exemplo que eu vou dar é essa imagem, né, composta aqui com texto, né? Feita uma montagem, né, em cima de uma foto com um contraste bacana, né, entre luz e sombra aqui, e a gente produz esse efeito, né, com o texto, que na verdade é um brush. Na aula passada eu mostrei para vocês os brushes com imagem, a gente consegue fazer brushes com texto também. Tá? Então a gente vai ver isso hoje, né, nessa aula aqui. E vamos aí o passo a passo de como que a gente, né, chega nesse resultado aqui. Antes de mais nada, a gente vai criar um layer novo. Né? A gente pode criar um layer novo. Eu vou abrir a imagem aqui direto. Essas imagens, né, a gente vai ter lá no nosso Google Classroom, né, anexadas lá. Então aqui eu vou abrir essa imagem A24 aqui, esse senhor que a gente está utilizando nas aulas. Bom, gente, o primeiro passo é dar um Ctrl J aqui, duplicar, né, deixar esse background aqui de segurança. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai intensificar, né, o contraste entre luz e sombra. Né? Para esse efeito funcionar e ficar bacana, a imagem tem que ter esse contraste. Se não tiver, ela vai ficar muito chapada, muito apagada, ou ela vai ficar toda branca, ou ela vai ficar toda escura e não vai aparecer, né, esses efeitos aqui, né, que nem aqui no olho, as rugas dele, o cabelo, né? Então, para ter a imagem tem que ter um contraste legal. Ela já tem um contraste, mas a gente vai intensificar isso, a gente vai vir aqui em imagem, ajuste, e nos níveis aqui, ó, levels, tá? E aqui, como eu já havia explicado, né, a gente vai trazer essa parte aqui que controla as sombras aqui, mais para o centro. E o que controla o brilho, também mais para o centro. Para a gente intensificar esse contraste, que já existe, é bacana, mas a gente vai dar uma intensificada nele aqui, ó. Acho que tá legal assim. Vai ficar legal. A gente tem, né, todas essas rugas, o cabelo tá bem marcado aqui, os olhos. E aí, ok. Primeiro passo, então, imagens, adjustments e levels, níveis. A gente vai intensificar os contrastes. Agora, no segundo momento, a gente vai vir aqui, ó, na aba aqui, no menu principal, Select, né, Seleção e Color Range. Né? Eu não sei como está na versão em português o Color Range, né, a tradução deles, mas vocês vão ver aqui que também, ó, é todo blocado o menu. Então, ele está no terceiro bloco de ferramentas aqui, a primeira opção, Color Range. Né? Quem tiver em português é o terceiro bloco, né, a primeira opção aqui. Qual que é a intenção disso? É selecionar a parte, né, que está a sombra, né, da imagem, né, a parte em preto. A gente vai fazer uma cópia dessa área, uma seleção, vai criar uma cópia para fazer a máscara para a gente começar a fazer o nosso efeito lá com o brush de texto. Então a gente vai clicar aqui em Color Range. Nessa parte aqui, Select, nessa aba, a gente vai, né, às vezes aparece aqui sample colors ou tá alguma outra opção, a gente vai trabalhar com shadows, tá? Que é a parte em preto mesmo da imagem, né? A parte mais escura. Ele dá um preview aqui do que vai selecionar. Ok. A gente tem a seleção. O que a gente vai fazer agora é duplicar, né? Fazer um Ctrl J, né? Duplicar essa seleção. Né? Somente essa seleção. A gente só quer essa área em preto. Eu não quero essa área em branco para funcionar a nossa máscara. Então, um Ctrl J. Vocês vão ver que ele criou
né, uma camada nova somente com áreas, né, com as partes mais escuras da imagem. Tá? Então, né, a gente fez aqui imagens, né, ajustes, níveis para amplificar esse contraste. E depois a gente fez a seleção aqui com Select, Color Range, né, e a parte de Shadows. Ok, aqui ele selecionou, Ctrl J, a gente chegou nesse estágio aqui. O que eu vou fazer agora, eu vou criar aqui um layer novo e eu vou colocar entre esses dois que a gente já tinha antes. Eu vou vir no baldinho de tinta aqui, ó, selecionar branco. Balde de tinta UG no teclado. E vou criar um layer aqui branco entre eles. Tá? Agora, acima desse layer que a gente tem aqui a seleção, né? Somente dos tons escuros. Eu vou criar um novo layer, né? Aqui no botãozinho no canto inferior direito, ou Ctrl Shift N. E o que eu vou fazer agora? Eu vou segurar o Ctrl apertado e a hora que eu pôr em cima da miniatura desse Layer 2 aqui, né, que está nomeado como Layer 2, e clicar, ele vai selecionar tudo que aparece nesse layer. Tá? Sempre que eu apertar Ctrl em cima de um layer, ele seleciona tudo que aparece no layer. Como é que ele está com o branco, na verdade não existe, ele está transparente, ele vai selecionar o conteúdo, no caso aqui, que são as sombras. E com o layer aqui de cima marcado, vocês vejam que está aqui o layer 4 selecionado. Eu cliquei com o Ctrl no layer 2, mas o que está marcado é o layer 4. Eu vou vir aqui para criar uma máscara de camada. Tá? Add Layer Mask. Então, se eu desabilitar aqui, o que ele fez? Ele copiou, vocês não estão vendo nada, lógico. O que ele fez? Ele copiou essa seleção aqui que a gente tinha de sombras dentro da máscara. Mas não tem imagem nenhuma aqui no layer. Né? Então, o que é o bacana? Né? Vocês veem, está transparente. Se eu colocar um brush aqui, ó, só para vocês verem o que está acontecendo, ele está com o brush da outra aula ainda, deixa eu selecionar brushes gerais aqui, ó. Vocês vão ver, ó, que se eu aplicar um brush aqui, deixa eu ligar o fundo branco, a máscara, né, o que está sendo escondido no caso, as partes em branco, né, do rosto do senhor. As partes em preto são as partes que eu consigo editar. Então, é isso que eu fiz. Tá? A hora que eu criei, adicionei a máscara de camada, ele criou uma máscara das partes em branco. Tá? Então, as partes em preto eu consigo pintar, eu consigo colorir. E vocês vão ver por que e como vai dar o efeito do texto lá, que a gente vai colocar aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z. Então, vocês vejam que interessante. A gente consegue criar uma máscara sem ter uma imagem, com base em outro layer que a gente teve por baixo. Então, assim, é mais um processo de edição que a gente não tinha visto ainda, né? E que é totalmente possível de fazer. Eu vou fazer de novo para a gente fixar o deletei ali. Então, o que a gente tinha? A gente tinha esse layer aqui, que tem só a parte, né, em preto, né, a parte mais escura. Eu criei um layer novo aqui, Ctrl Shift N. Eu pressionei o Ctrl em cima do layer 2, mas com o layer 4 selecionado. Então, clico aqui com o botão esquerdo. Ele fez a seleção de tudo que está visível no layer 2. E com o layer 4 selecionado, eu vou clicar aqui em criar uma máscara de camada. Ele criou uma máscara de camada com o que estava selecionado aqui nesse layer. Ou seja, ele mascarou aqui para mim, ele mascarou toda essa parte transparente que está em preto aqui, está mascarada, e tudo que está em preto aqui está invertido aqui, ó, está branco aqui. Eu consigo editar. Se eu pintar esse layer aqui, essa parte em preto ela vai ser modificada e a parte transparente não vai. Eu criei esse layer também branco aqui entre as imagens para a gente conseguir ver, né, ter um branco, um fundo branco de referência para não ficar com esse transparente que acaba atrapalhando a gente.
A gente não consegue ver o que está fazendo. Ponto. Então, a gente chegou até aqui. Agora a gente vai criar o nosso brush, né? O brush de texto, para usar ali como efeito. Então aqui eu vou Ctrl N, né? Abrir um documento novo. E aí aqui, ferramenta de texto, né? Numa barra de ferramentas aqui na esquerda, dou um clique. Ele abre esse texto padrão nessa versão do Photoshop. Tem versões que ele não abre, ele só fica com o cursor para você digitar. E eu vou digitar aqui, ó, exemplo. Tá? Essa é a fonte que eu usei. Você qualquer fonte, bold, itálico, né? Aqui eu tenho umas fontes no computador. Vocês podem usar a fonte que vocês quiserem. Tá? Aqui realmente é só um modelo, tá? De fonte. Eu vou usar a cor em preto. Aqui é a mesma coisa, gente. A fonte, a hora que você seleciona a ferramenta de texto, o que acontece? Aqui tem os presets, né? Então aqui tem a fonte, o estilo da fonte, se ela é bold, se ela é itálico, o tamanho, alinhamento. E aqui, ó, para mudar a cor da fonte é aqui em cima, não nas janelinhas aqui da esquerda, tá? É aqui na barra de propriedades do texto, tá? Então vocês clicam aqui em cima da cor. Aqui eu vou deixar em preto, com o texto selecionado, tá? Se o texto não estiver selecionado, vocês não vão conseguir fazer essa mudança de cor. Depois a gente vai ter uma aula que eu vou explicar só como mexer com textos, fazer texto em curva e tudo mais, tá? Essa aqui a gente está usando o básico do básico para a gente criar esse brush e fazer o efeito. Então aqui o texto está aqui em preto, né? Eu vou vir aqui em editar e define brush preset. E eu vou colocar aqui um brush chamado, né, com o nome criativo de exemplo. Ok. Eu criei o brush, já tenho um brush para utilizar, como a gente fez aqui no modelo. Vocês vão ver que aqui, ó, eu já abri a imagem que a gente estava nesse passo aqui da máscara e tal. Agora eu vou selecionar o Layer 4, o Layer, não a máscara, o Layer. E aqui, gente, eu fiz em preto, tá, o brush. Mas vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. Eu vou continuar fazendo em preto. Para eu saber aonde eu estou pintando, onde ele vai me mostrar, onde não, o que eu posso fazer? Eu posso ligar esse layer de baixo aqui, o layer 2, e tirar um pouco da transparência dele. Para eu saber que as áreas em preto é onde ele vai mostrar para mim o brush. Aqui, por exemplo, né? Aqui. Né? E as áreas onde está branco, não vai aparecer o brush. Então, para mim me localizar, eu deixo esse layer aqui de baixo com opacidade. Pode colocar o fio aqui de 10%, só para eu ver o que eu estou fazendo, tá? Sempre depois voltando aqui, selecionando o layer de cima, o transparente aqui, né? Essa janela para a gente fazer a aplicação do brush. Aqui eu vou deixar a opacidade, né, 100%. E aqui, gente, eu começo a fazer o trabalho. No que consiste isso? Vocês vão aumentando e diminuindo o tamanho do brush. Vocês podem sobrepor os brushes, né, para ficar mais preenchido, menos, tá? E a gente vai aqui, ó. Vou fazer rapidamente um pedaço só aqui, porque é um trabalho meio minucioso aqui, tá? De ir preenchendo aqui, como eu fiz no modelo lá. Vocês vão ir preenchendo aqui, não tem segredo, paciência. Vocês vão fazendo esse preenchimento até chegar nesse efeito aqui. Vocês vão ver que eu posso usar para ficar bacana também. Eu posso usar cores diferentes. Então aqui vocês vão ver que teve alguns que eu usei com cinza, né? Eu tirei o preto. Aqui, ó. Tá vendo? Então, vocês conseguem aqui, ó, na cor, usar um cinza um pouco mais claro. E também trabalhar aqui essas mais externas aqui, ó, com cinza. Depois pode voltar para o preto. Tá, para fazer o acabamento ali. E aqui, gente, é paciência mesmo, tá? Aqui na área da orelha dele, por exemplo, aqui. Eu consigo usar esse brush na horizontal do jeito que tá e também consigo usar ele na vertical.
Como que eu faço isso? Aqui, gente, nessa abinha do brush aqui, ó, que tem, vocês vão ver que tem essa guia aqui, ó, circular. Então, como que eu faço? Se eu segurar o Shift, eu consigo mover ela, né, aqui para girar 90 graus. Vocês vão ver que eu giro o brush, tá vendo? Então, se eu deixar aqui, ó, eu deixo ele inclinado, aqui na horizontal. Se eu trazer ele aqui para baixo, aqui, ó, nessa guia aqui aparece aqui, ó, menos 90. É invertido. Então aqui, por exemplo, ó, eu consigo usar esse brush assim também, tá? Se eu quiser usar na vertical, eu consigo, tá? Então aqui, se eu quiser fazer alguns na vertical aqui, dá para fazer? Dá para fazer, tá? Então eu consigo girar aqui o brush também, aqui fazendo na vertical. Aqui ou aqui, né, eu consigo girar, então aqui está 90. Eu posso pôr 0 aqui, ele vai deixar na horizontal de novo, tá? Nesse ângulozinho aqui. Como eu falei, eu posso alterar a cor, eu posso alterar aqui a opacidade, tá? Então eu posso, tá vendo? Fazer uma brincadeira aqui com opacidade. Consigo fazer. Então, gente, aqui é a criatividade que vai mandar, tá? Então, e paciência, tá? Se a gente apagar aqui, a gente já começa a ver, né, os efeitos, né, desse brush. Intercalar ele horizontal e vertical, acho que fica bacana também, fica legal. Né? Essas áreas de textura que são pequenas, quanto menor o brush, mais vai dar para ler a palavra e esse pigmento, né, ó, gente, com palavras, né, um tamanho bem pequeno de texto aqui. Né? Isso eu fiz num processo meio acelerado aqui também para mostrar para vocês pronto, né, mais ou menos o que pode ficar, mas pode ficar muito melhor que isso, tá? É só um modelo. E aqui eu dei um início para vocês, né? Eu não vou fazer aqui, senão a gente vai levar, né, 1 hora de vídeo, vocês vão ver eu clicando no brush aqui. E o processo mais importante é como a gente chega nesse ponto, tá? Então, de novo, a gente, né, abriu a imagem nossa aqui, né? Aí a gente intensificou os contrastes nos ajustes aqui, né? A gente veio aqui em ajustes, níveis, levels, intensificou os contrastes. Aí a gente veio em selecionar aqui, color range, shadows, deu OK, Ctrl J, a gente criou esse layer aqui, tá? Deixa eu aumentar a opacidade dele para vocês verem. A gente criou esse layer aqui com a sombra somente. Aí a gente apertou, né, criou um layer por cima e botou um layer branco entre eles. E aqui criou um novo aqui em cima de tudo. Né? Eu vou criar um novo aqui, ó. E aí a gente, segurando o Ctrl em cima do layer 2, selecionou, com o layer de cima selecionado, a gente adicionou uma máscara de camada, ele adicionou uma máscara de camada, né? E aí tá pronto para começar a usar o brush, né? O que a gente fez para usar o brush foi ligar esse layer de baixo de novo e o branco que a gente criou aqui, diminuir a opacidade para a gente ter uma noção de onde a gente está trabalhando. Né? E o brush é o processo que a gente aprendeu na aula passada. Aqui a gente abriu a ferramenta de texto, digitou o texto que a gente quis, veio aqui em editar e definir brush preset, né? Define brush preset. A gente criou o brush. Pode fazer com mais de uma palavra? Pode, né? Pode fazer com mais de uma palavra. A gente viu também que o brush aqui a gente consegue rotacionar ele aqui, ó, nessa barra de propriedades aqui nesse ângulo, ou abrindo aqui, ó, a caixa de tamanho e girando aqui essa guia com shift para ficar com ângulos, né, inteiros aqui. A gente consegue inverter e reposicionar o brush, né? Então aqui, se a gente deixar aqui com 90 graus, com menos 90, aqui ficou com 75, dá pra gente virar de ponta cabeça. Então assim, são várias possibilidades. E aí a gente começou a trabalhar, né,
Aqui a gente pode mudar as cores também. E aí, com muita paciência, a gente vai, né, variando o tamanho de brush, a posição, intercalando, a gente chega nesse resultado aqui, tá? Que é um dos usos, né, um dos efeitos que a gente pode fazer, né, que fica bem bacana com o uso de brush, tá? Bom, esse é o primeiro modelo que eu tinha para vocês, tá? Agora a gente vai ver um segundo uso, né, que eu acho também que é bem interessante, que a gente vai trabalhar com recorte, no caso aqui, né, eu selecionei a imagem de uma raposa, recorte de pelo, que dá muito trabalho e eu, né, com o uso do brush, eu consigo fazer esse recorte, fazer esse detalhamento, né, com resultado bem bacana. Então, deixa eu fechar aqui, ó, essas janelas, esse modelo que eu estava mostrando para vocês. Tá, o brush aqui, deixa eu usar tirar desse exemplo aqui, senão ele vai ficar com esse exemplo na tela. Bom, esse era a parte 1, né? Agora, a gente vai abrir aqui, ó, a nossa imagem da raposa. Tá? Ctrl J, vou criar uma cópia já antes de começar a falar, senão a gente acaba esquecendo. Beleza, gente. Aqui, qual que é a ideia? A gente vai fazer um recorte grosseiro aqui dos pelos e tal, e depois a gente vai vir detalhando, tá? Com aquela ferramenta de smudge aqui, ó, que a gente usou para fazer o reflexo do barco, e um brush que a gente vai criar a partir dessa raposa. A seleção aqui, eu vou usar uma ferramenta que a gente ainda não usou de seleção, que é a caneta. Então eu vou aproveitar já a aula de brush e eu vou passar para vocês essa ferramenta de seleção aqui que a gente não tinha utilizado. Então, é muito próximo do que a gente vai usar no Illustrator, né, para vetorizar, né? Ela cria pontos e a gente consegue, né, através desses pontos, ajustar as curvas, tal. Tem uns macetes aqui para utilizar ela, para fechar a seleção, né, para encerrar um ponto. Eu vou mostrar para vocês aqui, né? E depois a gente vai criar um brush e vai fazer o detalhamento desse pelo aqui. Então, o primeiro ponto é selecionar a ferramenta da caneta, o P do teclado, né? Ou a caneta aqui na barra de ferramentas. Nessa canetinha aqui parece um bico de pena. E essa é a nossa ferramenta. Eu vou começar aqui, ó, dar um zoom, Ctrl+, barra para ficar com a mãozinha para a gente mexer a imagem. Eu vou começar pela orelha aqui. Então, basicamente é isso. Ela seta um ponto e a gente vai ajustando esse ponto, né, com as curvas. Quanto menos ponto a gente colocar numa imagem, né, melhor. A gente vai ver isso mais na parte do Illustrator, mas sempre é assim. Nunca ficar assim, selecionando assim, ó, de pontinho em pontinho. Uma que a gente vai perder muito tempo, né, e a gente vai ficar com 1 milhão de pontos na imagem. Então aqui a gente vai selecionar aqui, ó, sempre que for mudar de direção a gente troca ponto. Então aqui, ó, se eu clicar e segurar, ele vai aparecer essa guia que a gente chama de Bezier aqui, ó. E a gente ajusta a curva aqui, ó. Então aqui eu vou fazer um recorte, como eu disse, meio grosseiro. Agora, se eu clicar aqui, vocês vão ver que ele vai continuar a curva do lado oposto. Tá? Deixa eu dar zoom aqui, ó. Fazer de novo. Soltei, ele fez essa curva. Se eu clicar aqui, ó, na ponta da orelha aqui, ó, ele vai fazer a curva ao contrário. Eu não quero, eu quero fechar aqui e seguir reto aqui. Como eu faço? Eu clico Alt. O Alt, em cima do ponto, ele vai aparecer esse chapéuzinho, né? Parece acento circunflexo aqui, ó. O que ele faz? Ele deixa esse ponto reto. Aqui eu consigo fazer outro ponto reto aqui, não mais curvo, tá? Então, o Alt, sempre que eu tiver uma curva, Alt, ele fica o circunflexo ali, ó. E eu consigo fechar a curva, tá? E aí eu vou trazer aqui, tá, gente? Aqui é paciência, tá? Eu vou fazer aqui, ó, como eu disse, grosseiramente aqui nos pelos. Essa parte eu vou desprezar, eu vou
selecionar onde termina a mesma cor aqui da raposa, tá? E aqui a gente vai fazendo a seleção dela toda. Aqui também, como é uma parte que demora bastante, pessoal, eu vou fazer uma parte dela aqui, tá? Mostrar a ferramenta, como a gente vai usar ela. E aí depois, né, vocês podem fazer o resto, né? Mas é mais para demonstrar aqui como que a gente pode usar o brush, tá? Aqui é importante o atalho, espaço, a mãozinha vai deslocando aqui, ó. E eu vou, tá vendo? Eu selecionei um ponto longe do outro, vou esticando essa curva. Tá vendo que aqui ele começou a não ficar tão legal a curva aqui? Eu não quero Ctrl Z, ele desfaz, vou aqui, ó, Alt, o circunflexo ali, ó, ele deixa de existir esse BG para cá, ele vai virar um ponto reto. Eu consigo começar do zero de novo, configurar essa curva, tá? O rabo da raposa aqui também, como eu disse, ó, as pontas vocês podem desprezar aqui. Deixa eu fazer de novo aqui, ó, aquele Ctrl Z, gente, ele desfaz os pontos. Pode começar de novo. Aqui, Alt, eu fecho o ponto. Venho para um ponto mais reto aqui. Tá? Vou fazer a pata dela aqui. Alt de novo. Tá? Vamos selecionar ela toda. E aí vocês vão vendo como eu faço aqui. E se ficar alguma dúvida, tá, gente, da seleção aqui, é só mandar para mim, eu respondo, tá? Aqui, ó, Alt de novo, porque eu vou fazer uma linha reta aqui, ó. E ela tá em curva. Se eu for fazer a linha aqui, ó, ela vai ficar curvada. Alt aqui, faço essa linha mais reta aqui. Na pata a gente pode deixar bem reto aqui, ó. Aqui eu faço uma curva, outra curva aqui. Vou recortar aqui, ó, Alt de novo. Faço a ponta, Alt de novo. Inverto. Deixar aqui bem reto. Aí, gente, vocês podem fazer com mais paciência, tá? Eu tô fazendo aqui mais rápido para a gente não ficar com o vídeo tão extenso. E para vocês terem uma noção mais de como funciona a ferramenta, eu não tinha mostrado essa ferramenta em sala de aula, em lugar nenhum, só tinha citado ela, né? Então aqui vocês estão vendo como a gente trabalha a seleção, aqui Alt de novo, né? A seleção com a caneta, tá? Na parte do pescoço, toda essa parte do pelo aqui, que tem esse detalhe aqui já com fundo, eu vou desconsiderar ele, eu vou vir aqui, ó, fazendo a seleção. Aqui, fazer mais para cá, aqui. A hora que eu for fechar a seleção, gente, eu vou, onde eu comecei aqui, ó, ele vai aparecer o zerinho, igual a seleção com laço poligonal, né? E a gente fecha a nossa seleção, certo? Ctrl 0, a gente vê tudo. A gente fechou a nossa seleção. Agora eu clico com o botão direito aqui, ó, e venho aqui, ó, Make Selection. Ok. Ele fez a seleção, né, da raposa. Eu não vou criar máscara aqui, eu vou criar uma cópia, né, desse layer, desse recorte, assim como eu fiz no outro, a gente cria uma cópia, Ctrl J. Então aqui a gente vai ter o layer da raposa que a gente selecionou do fundo de um jeito mais grosseiro. Entre esses dois layers eu vou pôr um outro layer aqui e eu vou pôr um cinza escuro. Nessa parte mais escura eu vou ter que clarear ele. Nas partes mais claras a gente vai ajustando esse fundo, tá? Pode até ser um pouco menos. Pronto.
Agora, gente, que tá o truque aqui do que a gente vai usar. Esse Smudge, essa ferramenta aqui ó, na barra da esquerda, que é esse dedo aqui, essa mão com o dedo apontado, a gente usou lá no reflexo, mas para usar com o mouse, ele aqui para fazer esses pelos, mesmo com esse straight aqui ó, na barra de propriedades em 45 ou 30, a gente dá um zoom aqui ó, para fazer o que a gente precisa, o que vai acontecer? Ele vai ficar puxando assim ó, não vai ter muito efeito de pelo aqui, tá vendo? Dá para dar uma enganada, dá, mas a gente quer um pelo mais realista, né, nesse recorte aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um brush a partir do próprio pelo dessa raposa para eu poder usar e fazer esse detalhe. Então o que eu posso fazer? Eu posso desabilitar aqui, ó. Eu vou no Ctrl J, eu vou duplicar esse layer. Eu vou desligar o de baixo, vou ficar só com esse de cima. E aqui a gente vai fazer como se a gente fosse criar o brush. A gente vai vir aqui em Imagem, Adjustments aqui e Threshold aqui, ou Limiar. Tá? E a gente vai ver, vai deixar numa configuração que a gente consiga pegar aqui um recorte que dê para ver esse pelo aqui legal. Tá? Então aqui tá bem embaçado ainda. O que a gente vai fazer é vir aqui ó, em Filtro, Blur e Gaussian Blur. A gente vai dar um blur aqui para não ficar tão marcado. A gente vai dar um blur aqui de, pode ser de 1. Ok. E aí com essa ferramenta Elliptical Mark Tool aqui, ó, de seleção elíptica, a gente vai segurar o Shift, fazer um círculo aqui, ó, e vai pegar alguma área que a gente tem uma, né, densidade bacana aqui, um contraste bacana dos pelos aqui. E eu vou dar um Ctrl J. Eu vou duplicar só esse círculo aqui. Tá? Eu posso vir aqui em Imagem, Ajustes e Levels aqui, para eu intensificar o contraste e tudo mais. Ok. Eu vim em Editar e Define Brush Preset. E eu vou criar aqui, ó, eu vou nomear ele como Brush Chama Pelo. Ok. Já tem o brush aqui, ó, o preview dele. Lembrando que se tiver com o Caps Look ligado, ele vai ficar só com a cruzinha. Caps Look desligado, a gente tem o brush aqui. Beleza, já criei o brush. Posso desligar esses dois layers aqui. Se eu quiser, eu posso até apagar eles aqui. E a gente vai voltar para o nosso recorte. Né? Como a gente viu, eu consigo rotacionar esse brush. Então, a gente vai, né? Ele está com os pelos voltados aqui uma diagonal, né, para o canto inferior da tela. A gente vai vir aqui, ó, e vai rotacionar ele um pouco, tá vendo? Ele estava, né, a diagonal aqui, ó, ele estava em 0 aqui. Ele estava assim. A gente colocou aqui, ó, 50, vai? 50 graus aqui. E a gente inverteu ele, tá? Eu vou ligar o fundo escuro que a gente fez. E aqui eu vou vir selecionar esse Smudge Tool. Esse dedo aqui. E aqui ele vai estar com o pincel padrão. A gente vai vir aqui, ó. E procurar aqui nosso brush de pelo. Tá? Que é esse aqui de baixo. A gente vai colocar ele 50. Diminuir o tamanho dele. Esse straight a gente pode deixar em 38 mesmo. E agora, com cuidado, a gente vai passar ele aqui, ó. O que a gente consegue fazer, tá vendo? Se a gente diminuir bem ele, ó, a gente consegue fazer os pelos aqui, ó, das costas da raposa, tá?
Aí, a gente consegue ir puxando ele, ó, fazendo a variação aqui dos pelos. A gente pode aumentar esse brush para render um pouco mais. Ele vai, né, afetar um pouco mais a imagem aqui, mas não tem problema, tá? Ou aqui a gente vem na paciência aqui, ó, e a gente vem puxando os pelos da raposa aqui, ó. Aqui na orelha ela tem pouco, mas a gente consegue fazer, ó, pelos aqui. Então o que a gente fez? A gente criou um brush para ajudar a gente a fazer esse recorte, tá? Geralmente esses recortes aqui, ó, no topo aqui, ó, a gente consegue esticar bastante. Esses recortes de pelo de cabelo, quando a gente vai fazer um tratamento de imagem, a gente, né, acaba utilizando o tablet, né, mesa digitalizadora e tudo mais. Só que quando você não tem esse recurso, você também tem como fazer, tá? Então, eu estou só mostrando para vocês como que a gente consegue, né, resolver esse problema, né, utilizando esse recurso de criar um brush para fazer um detalhamento de um recorte. E aqui nesse straight aqui em cima, gente, eu consigo aumentar aqui, ó, por exemplo, para 50, que ele vai o quê? Vai pegar mais ainda, né? Ele vai deformar mais. Então eu consigo esticar mais ainda aqui, ó. Tá? Aqui eu vou fazer essa parte do rosto dela, dos pelos aqui, ó. E aí eu consigo variar o efeito aumentando ou diminuindo o brush, tá? E sempre tentando seguir, ó, a linha dos pelos mesmo, no caso aqui da raposa, tá? E aí a gente consegue ir variando aqui, ó. Pegando bem a beiradinha para não afetar tanto. A gente vai puxando aqui, gente, ó, com paciência. Vai puxando mais, menos. Diminuindo o tamanho do brush, aumentando. Diminuindo aqui a intensidade, aumentando ali, né? Aqui, né, nesse straight aqui. E aí a gente vai conseguindo fazer esse efeito, né, dos pelos da raposa aqui, ó. Tranquilo, tá? Eu posso disfarçar aqui, ó, que ele vai dando uma desfocada. Eu diminuir aqui, por exemplo, para 25. E aí eu cuidar aqui dessa parte de dentro aqui também, tá? Para não ficar, né, essa parte, né, dos pelos vai ficar mais uniforme aqui também, tá? Então a gente está usando aquela ferramenta de smudge que eu falei para vocês que podia a gente usar para fazer algum cabelo, alguma coisa. Tá? E aqui na pata a gente vem também, ó. Aqui os pelos são menores, né, da pata. Para a gente diminuir no brush, né? No sentido aqui. Aí, gente, aí com um pouco de paciência a gente vem e faz toda a volta, todos os pelos da raposa aqui, ó. Tô falando do modo mais rápido, mas aí a gente já consegue ter um efeito, né, bacana. Eu tô fazendo aqui agora a orelha dela que ficou faltando aqui em cima.
Ó. E assim eu vou fazendo um pouco mais rápido aqui, gente, para o vídeo não ficar muito longo. E a gente vem puxando aqui, ó, as patas dela, aqui os pelos das patas que não são tão salientes assim, mas a gente, né, consegue ainda assim fazer. Se a gente quer alongar mais, que nem aqui na barriga dela, que os pelos estavam, né, mais alongados, a gente é só aumentar aqui esse straight, aumentar o tamanho do brush, e a gente vai puxando, tá? E vai medindo para não ficar muito intenso, porque senão fica exagerado demais, né? A manipulação que a gente vai fazer. Quanto menor, mais detalhes a gente faz, a gente consegue puxar aqui, ó, né, fiozinhos aqui, ó, e aí a gente aumenta aqui. Ó. Lembrando, esse brush não existe no Photoshop, a gente criou em cima da própria imagem da raposa aqui, tá, gente? Então, a gente está fazendo uma coisa totalmente personalizada aqui para essa imagem, tá? Isso que é bacana, a gente ter esse recurso, porque é o diferencial, a gente sai do que o pessoal usa e cria uma ferramenta alternativa, uma ferramenta rápida, para a gente resolver o nosso problema aqui dos pelos, aqui no caso dessa imagem, tá? Aqui que é uma área menorzinha, a gente vem aqui, ó, trabalha aqui primeiro, depois trabalha ali, dá uma disfarçada. Gente, ó. E assim eu vou fazendo a raposa toda aqui, ó. Então já quase finalizando aqui. A parte do rabo dela que tem bastante contraste. Eu vou diminuir o brush, ó. E puxar mais os fios aqui, ó. Mais longos. Né? E aí a gente consegue fazer todo o detalhamento aqui, né? Aqui no rabo da raposa. Sempre com espaço, né? Com essa mão, com a mãozinha aqui, para a gente conseguir, né, mover aqui o trabalho. Sempre trabalhando com o tamanho do pincel. E aqui o straight aqui, quanto mais próximo de 100, mais ele deforma, quanto mais próximo de 0, mais suave é a deformação. Então, pessoal, aqui, ó, rapidamente a gente teve, em poucos minutos aí, a gente conseguiu fazer um recorte, né, bacana, né, com esses pelos aqui, que daria muito trabalho para ficar recortando um a um, imagina. Né? Então, esse é um artifício que a gente pode usar, né, que nos permite, né, fazer esse retoque de maneira rápida, usando o Smudge Tool com um brush que a gente criou da própria textura da raposa. Então aqui o diferencial bacana é isso, a gente criou um brush do próprio objeto que a gente tem na cena para ser usado para fazer um retoque. Tá? Então, assim, resumidamente o que a gente viu, né, nessa aula, né, nesse outro exercício da aula, o que a gente fez aqui foi fazer um recorte com a caneta, né, brusco, né,
um recorte mais duro aqui da raposa. E para fazer essa ferramenta, esse brush, a gente usou o artifício de criar um brush mesmo, como a gente fez na primeira aula, na parte 1 dessa aula com um brush de texto. A gente pegou essa imagem, né, veio aqui em imagem ajustes, né, limiar, aqui, né, threshold, limiar, deixou ela em preto e branco, aplicou esse efeito, selecionou com a ferramenta elíptica aqui de seleção uma área da raposa que tinha um contraste bacana, né, que aparecia os pelos. Selecionado isso, editar, define brush preset. A gente setou isso como um brush e aí foi só regular aqui o Smudge Tool, né? A gente vai regulando aqui o ângulo, né, do pincel, né? Aqui nessa parte de ângulo aqui, eu posso pôr 80 graus, ele vai girando, né, o pincel. E nesse straight aqui, que é o quanto de deformação a gente tem quando a gente usa a ferramenta. Quanto mais próximo de 0, mais suave, quanto mais próximo de 100, né, mais intensa é a ferramenta. E a gente vai dosando esses parâmetros. E aí a gente tem esse resultado aqui, né, da raposa que a gente recortou aí em poucos minutos. A gente fez o recorte. Eu vou trocar a cor aqui de fundo, uma cor aqui diferente para a gente ver aqui o recorte aqui na parte escura, tá? E ela tá todinha aqui, ó, recortada, né? E de um jeito rápido, prático, né? E usando aí o mouse e tudo, a gente conseguiu com essa ferramenta de criar brush, né, gerar uma alternativa para fazer um recorte. Então, gente, o Photoshop é isso, ele tem muitas ferramentas e a gente consegue combiná-las elas de várias maneiras para atingir o objetivo, né, que a gente tem na manipulação que a gente tem que trabalhar. Então, cada caso exige uma ferramenta e quanto mais a gente conhece essas ferramentas, mais a gente consegue combinar elas, né, para nosso favor, né, para facilitar a nossa vida aqui, né, facilitar o trabalho, né. Espero que vocês tenham gostado, né, da aula, que tenha sido útil para vocês, né, esses dois exemplos práticos, né, que vocês possam utilizar aí no dia a dia de vocês. E qualquer dúvida, qualquer problema, né, eu estou à disposição. Essa aula, junto com as imagens, também vai estar lá no Classroom, né, para vocês praticarem. E é isso, pessoal. Espero que vocês estejam, né, aproveitando nessas aulas online, né, que eu estou tentando fazer. Né? Sugestões também pode me enviar. E até a próxima, pessoal. Até a próxima aula. A gente vai trazer mais ferramentas, outros recursos, né? E a gente vai dando prosseguimento aí às nossas aulas. Então, até mais.